Salve galera, adivinha quem voltou? Isso mesmo, esse bro aqui que passou praticamente 6 a 7 meses sem fazer um único vídeo. Primeiro por preguiça, segundo porque eu tava sem ideia e terceiro porque eu tenho que viver minha vida também. Mas aí que tá, vou começar a postar vídeo de novo, né? Se Deus quiser e eu tiver mais motivação, né? Mas enfim. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre Forsaken, no caso sobre o pós-update do Azure, já que depois da update teve uma certa revelação do que vai vir depois do Azure, e o que a gente vai ter depois da update do Azure, dando uma introdução rápida sobre a update do Azure primeiro. Ele veio o Azure, que faz parte da lore do Two Time, né, os mano ali, né, daquele culto lá, né, do Roblox. Vou lá arpar mesmo, foda-se, não tô nem aí. E aí, né, é isso aí, veio ele, veio umas skins, veio uns bagulho de balanceamento aí, veio skin, como sempre, veio uns bugs a mais, umas correção de bug antigo, veio mais skin, né, como sempre, o jogo só bota skin, veio, só veio isso mesmo. O lobby ficou personalizado, ele veio a LMS aí do Two Time com Azure, a LMS que eu achei bem legalzinha até, pra ser sincero. É isso, né, não tem muito o que falar do update, né, porque o foco do vídeo de hoje vai ser focar no que tem depois que eles lançaram esse update. Inclusive, deixa eu dar um aviso aqui que se eu esquecer de colocar qualquer coisa no vídeo, que, por exemplo, sei lá, se eles colocaram alguma coisa que seja, por exemplo, uma informação que não mandaram no Discord, mas sim, por exemplo, no Twitter do Forsaken, não me culpa, porque o foco que eu vou estar fazendo aqui vai ser pegar as informações e as coisas que eu peguei do servidor do Discord e não as coisas que eu peguei de fora dele. Então, se alguma coisa que estiver errada ou eu estiver usando alguma informação que tenha sido, por exemplo, mais bem elaborada em outro lugar, né, tipo no Twitter, meu perdão, né, mil desculpas aí, só posso dar desculpas porque o foco é o que eu peguei ali no servidor do Discord, traduzir algumas coisas e etc. O foco é esse, basicamente, né, inclusive falando sobre o pós-update, né, sobre os personagens dela, são sobre o Ringmaster e o Stalker, né, e, né, fiquem com o vídeo, espero que gostem, né. Bom, após a finalização da update do Azure, que foi o que a gente teve, né, aquela coisa lá, né, muito legal, inclusive o update, eles lançaram essa imagem que mostra o Ringmaster na frente, olhando para trás, supostamente meio assustado, e atrás dele o tal do Stalker, e logo embaixo, escrito líder das mentiras. É mais basicamente ali para falar, né, que deixar bem óbvio que o próximo sobrevivente é o Ringmaster e o próximo assassino é o Stalker em si. Não tem muito segredo, é meio visível na imagem que é o Stalker e o outro é o Ringmaster, praticamente. Falando sobre a lore dos dois personagens, eu não tô, tipo, confirmando o lore, não tô confirmando nem nada, eu tô pegando direto da wiki de Forsaken. Qualquer coisa que tiver errada, que não estiver correta, culpe a wiki, não me culpe. A culpa é da wiki, entendeu? Bom, falando sobre o Ringmaster, de acordo com o Wiki, ele já foi o diretor de um circo famoso no Roblox. Apesar de ser extremamente talentoso, ele também era um narcisista egocêntrico, né? Obcecado por realizar acrobacias extremamente perigosas. Essa obsessão se voltaria contra ele quando uma acrobacia que ele realizou resultou na morte de 900 pessoas, incluindo a sua própria, levando ele ao Forsaken. Ou seja, o cara foi zoar e deu merda aí, né? 900 pessoas não é pouca bosta, não, mano. Puta que pariu. 900 pessoas, irmão. Que isso? Caralho. Bom, falando sobre o Stalker, né? Ele veio de um jogo do Roblox chamado de Stalker Reborn, criado por Maximum ADHD. Ele é um experimento que deu terrivelmente errado, sendo transformado em uma criatura mutante, corcunda, inclusive, bota corcunda nisso, quase invisível, com poderes psíquicos que não hesitaria em devorar suas vítimas. Ou seja, na update nós temos um cara que, por puro ego, matou muita gente porque foi burro, e o outro é um bicho preto que come os outros e tem poder psíquico. Olha que legal essa update. Não estou reclamando, tá? Eu achei bem interessante, inclusive, a lore dos dois, tá? Bom, agora falando sobre uma das minhas killers favoritas, é a Charlatan. Não tem nem muito o que falar sobre ela, não é à toa que essa parte do vídeo vai ser curta, mas é só pra falar de que ela foi colocada no servidor deles ali como uma forma de referência com os sobreviventes. No resumo, ela foi colocada ali para eles mostrarem uma comparação de altura entre a Charlatan e um sobrevivente normal, que na imagem é o Nudo. E pelo que dá pra ver, ela vai ser uma killer alta, né, comparada com os outros, considerando que os killers do jogo têm geralmente o tamanho de um player normal, tirando ali o 666, obviamente, porque o 666 é o killer mais alto do jogo. Eu não vou considerar o Golem do Azure, porque o Golem do Azure nem killer é, ele é só tipo o que o Azure vira, não vou considerar ele como um exato killer, então até agora, entre os killers que a gente tem, o 666 é o mais alto.
É mais alto entre aspas, né? Porque um sobrevivente do lado dele nem é tão alto assim. A gente só tem essa impressão dele ser alto por causa das asas que ele tem na Milestone. E até fora da Milestone dá a impressão dele ser alto, mas ele não é tão gigante assim, não. Só parece mesmo. E parece que a Charlotte vai ser uma killer alta. Bem alta, inclusive, tá? Bota alta nisso comparado com os outros. Comparado com os outros, tá? Nada demais, assim, né? Só um pouco mais alto. Bom, eles também lançaram uma imagem do Ringmaster com a legenda de Fico pensando o que faz aquele cara feliz. Essa é a tradução literal, tá? Se tiver alguma coisa errada, me perdoa. E, bom, na imagem ele mostra o Ringmaster ali em uma posição, sorrindo de uma forma não muito agradável, com fundo avermelhado. Em meu ponto de vista, eu suponho que essa frase seja no POV de ou algum outro sobrevivente ou no POV de alguma pessoa que estava em alguns provavelmente minutos antes do acidente do Ringmaster, ou durante o acidente do Ringmaster, ou até bem antes dele acontecer. Eu digo isso porque, não sei, é só meu ponto de vista, mas parece ser no POV de outra pessoa que não seja o Ringmaster, por causa não só do modo de fala, né, já que ele está se referindo ao Ringmaster como aquele cara, mas também porque ele bota a frase tipo entre aspas, enfatizando ainda mais que não é no ponto de vista do Ringmaster, mas sim de outra pessoa. Mas eu também posso estar errado, e isso também pode ser do ponto de vista do Ringmaster sobre outra pessoa. Mas eu suponho que seja o de alguém sobre o Ringmaster, considerando a posição da imagem, que está focada no Ringmaster, como se estivesse alguém olhando em linha reta para ele, e considerando ali também as outras coisas, como eu falei, né, que é a forma de fala e também como é que fala? As aspas ali, basicamente. Dando continuidade sobre o vídeo, eu queria falar sobre o modelo R11 que o Stalker vai receber, que dando uma breve resumida sobre o que o modelo 11 afeta no seu personagem, né, que você vai acabar criando. Ele tem uma aparência mais, digamos, clássica, né, com o R6, que é bom, né, considerando o estilo de jogo, quer dizer, de modo de jogo não, de modelo que eu vou usar quem tem, já que a maioria dos bichos é praticamente o mesmo modelo. Ele tem mais articulações, né, permitindo aí que o boneco faça mais movimentos, né, tenha mais formas de se movimentar, né. Ele tem uma compatibilidade melhor com os recursos modernos de Avatar, movimentos de braços e pernas mais flexíveis. Pode funcionar como uma alternativa, no caso uma adaptação aí para experiências que usam sistemas diferentes, né. Resumindo, o Stalker provavelmente vai ser um killer que vai ter sistemas de movimento um pouco mais bem feitos e talvez fluidos que o resto, por causa disso que eu acabei de falar, né? Que é o fato que ele vai ser mais flexível, ele vai ser mais compatível com o All Blocks, então ele vai poder fazer movimentos mais rápidos, movimentos mais articulados, como no vídeo que eu vou pedir pro editor colocar, né? Que vai estar junto da explicação sobre. Inclusive eu vou deixar o print na tela sobre as informações do R11 e fica aí, né, sobre o Stalker, né? Ele vai ter o modelo R11 permitindo mais coisas, o que é muito bom, inclusive, né? Falando sobre as duas imagens que eu vou colocar no vídeo, me perdoem se elas forem antes da update ser anunciada, né, a líder das mentiras, se ela for, tipo, sobre o Cool Kid, mas eu só falando sobre aqui, né, que é sobre essa imagem, né, que mostra um símbolo gigantesco do Roblox, o que eu imagino que seja no céu do jogo, e o mesmo vale para essa imagem do Cool Kid. Eu suponho, né, sobre a primeira imagem, que seja alguma coisa a ver com o céu do jogo em LMS futura, né? Não sei. Já para essa imagem do Cool Kid, possa ser sobre a Milestone 4 dele que recebeu rework, possa ser, né? Eu vou conferir depois, né? Mas até o momento atual, né, do áudio, eu vou dizer aqui, né, que provavelmente é alguma coisa a ver com o Cool Kid M4 do rework e não alguma coisa que possa ser especial. Mas se for algo especial, tá aí, né? Pelo menos isso. E bom, galera, falando sobre a imagem seguinte, esse vai ser talvez eu acho que o áudio mais curto entre todos, mas dando um pequeno resumo é sobre as anunciadas milestones do Nosferatu. Como eu falei, não tem muito pra falar porque é bem pouca coisa, já que não tem quase nenhuma informação sobre isso, a gente só sabe que são as milestones aí do Nosferatu, que provavelmente ou vão vir mais cedo pro jogo, ou seja, antes do update do Líder das Mentiras, ou provavelmente não update do Líder das Mentiras. Eu considero que talvez venha antes, porque se ela fosse vir na update dele seria boa, já que já ia vir com eles, mas eu acho que não seria tão bom porque isso poderia, tipo, a adição do Ringmaster e do Stalker poderia acabar, tipo,
tampando e abafando ali o que por exemplo, podia acabar deixando bastante de lado essa questão das milestones deles, mas tá aí, falei sobre. O próximo tópico que eu queria comentar no vídeo era sobre o render do Stalker, né, revelado aí pra nós. E inclusive eu não consigo parar de não olhar pro Stalker e imaginar não, e falar que ele é parecido com o Venom. Não tem como, cara, é muito igual. O maluco é preto, gigante assim, parece o Hulk, com olho branco, com os bagulhos vermelhos. Tem uma caveira de nome, mano, é igualzinho o Venom, cara. Se o Stalker tivesse uma boca, caralho, seria idêntico ao Venom, cara. Mais ainda, né, no caso. Mas eu acho ele muito parecido com o Venom, inclusive. Só um detalhe que eu queria comentar enquanto eu falo sobre o render dele, né, que parece que ele tá... Eu diria, tipo, com uma mão na frente da tela ali e a outra pro lado, parecendo que vai caçar, né, supostamente. O predador, a presa, o banquete, todos são vitais para a própria caçada, um ritual em que os stalkers prezavam muito. O que aconteceu com todos aqueles experimentos fracassados é uma história contada por meio de contos vagos, transmitidos de Robloxiano para Robloxiano. Dizem que depois que a instalação da Combine foi destruída, depois que a última pessoa e animal vivo na área foi devorado, os stalkers ficaram apenas com uns aos outros. Eles não morreram de fome, em desonra, nem em desespero, pois os stalkers sabiam que na vida ou morte serviriam a caçada e exporiam o mais digno. O campeão olhou sombriamente para o céu cinza e nublado, sabendo que seus irmãos estavam orgulhosos de seu triunfo e que o sacrifício dele só a tornará mais forte. Agora só havia um Stalker, o Stalker. E dando um contexto melhor sobre o que eu acabei de falar, é basicamente sobre uma imagem que eles postaram, acho que no devlog do Forsaken, não lembro especificamente, que parecia bastante um painel de jogo, né? Parecia alguma coisa de um painel ou de algum mapa novo, ou só que os caras fizeram ali para dar uma explicada a mais na lore do Stalker, né? Que é bem interessante, no meu, no meu ponto de vista, eu acho bem interessante essa coisa que eles fizeram, né, pra explicar mais a lore do Stalker. Bom, outra coisa que eu queria falar sobre os devlog, né, na aba de devlog ou update, não lembro exatamente qual, existe um pequeno vídeo sobre o Builderman, né, o sobrevivente Builderman, que é um administrador de Roblox, conversando ali com o Helperbot, que é aquele bot todo arrebentado que você encontra no lobby do jogo, e ele não fala nada com nada, né, tá todo arrebentado, o menino. Porém, né, nesse vídeo a gente consegue ver uma coisa muito interessante, que é o fato que ele está conversando com o Builderman, e então ele começa a falar com o Builderman, né, ele começa a dizer, né, ele começa a ficar falando normal ali, porém o Builderman começa a falar sobre, se já contaram para ele que alguns geradores estão começando a soltar pedaços de sucata, né, enquanto estão funcionando ali, né. E aí, né, o Helperbot fica meio surpreso, né, porque ele não esperava isso de um gerador. Até que o Builderman fala, se ele fala alguma coisa lá e depois ele fala, tipo, acho que se tiver sucata o suficiente, acho que dá pra consertar você, né? E aí ele faz uma cara de surpresa e depois ele fica animado, porque é meio previsível porque que ele fica animado. Ele precisava, né, daquela sucata para poder ficar consertado de novo. E aí vem o palpite, né? Muita gente tá achando que o Helperbot pode ser um sobrevivente novo, considerando que ele provavelmente seria o tipo de sobrevivente no estilo da Jenny Doe que teria que fazer quest para pegar. E a quest dele seria essa parte, né, de ter que pegar esses pedaços de sucata, que provavelmente enquanto você fizesse o gerador iam dropar no chão, juntar até o final da partida, né, até você sobreviver, e assim que tivesse o suficiente, entregar pro Helperbot, e assim garantir ele como sobrevivente. Inclusive, pode ser muito óbvio o que eu vou falar agora, mas acho que eu suponho que ele possa ser um sobrevivente de classe de suporte, não só pro nome de Helperbot, mas enfim, pode acabar sendo algum suporte bom, espero que seja bom também, porque só o Builderman presta no jogo de suporte. E é isso, né? Vida que segue e fica aí, né? Helperbot, supostamente sobrevivente novo. Sobre o vídeo seguinte, que eu vou falar pro editor botar no vídeo, ele mostra uma das skins da Jenny Doe, que eu não sei especificamente qual é, depois eu vou mandar pro editor para ele colocar no vídeo. E logo na frente dela a gente tem aquele NPC, né, que é bem simples, ele só usa uma capa e uma máscara meio de faraó, alguma coisa assim de Egito, e eles estão olhando para alguma coisa que está na frente daquele mar que a gente tem no lobby, que parece uma estrutura meio escura indo na direção do céu, ou descendo dele, com um bagulho parecendo um vórtex vermelhos no meio do céu, bagulho trevoso. E dá pra, não tem muito o que deduzir a partir disso, talvez algum tipo de evento, alguma coisa a ver com a atualização. Não tem exatamente como, né, falar exatamente o que é, só tem como deduzir o que pode ser, né? Que pode ser que seja, né, essa parada que pode ser que seja alguma coisa a ver com o Spectre, que é o bicho que leva os caras pro Forsaken, né? Ou alguma coisa a ver com o John Doe, considerando que ele é uma das principais únicas coisas pretas e vermelhas que brilham e tem no jogo.
Mas eu suponho que seja mais alguma coisa a ver com o Spectre mesmo e sua interferência do que alguma coisa a ver com o Helperbot. Lembrando, tá? É palpite. Pode muito bem, eles podem muito bem só falar que é outra coisa sem ser nada a ver com o Spectre ou com o John Doe, tá? Eu estou deduzindo e falando sobre. Se estiver errado, lamento. Outra coisa muito interessante que foi mostrada no devlog ou no update de Forsaken, não lembro, foi que eles comentaram e colocaram sobre uma LMS do Gwest 1337 com o Slasher, coisa que praticamente 90% dos players que jogam não só de Gwest, mas também de Slasher pedem há bons meses, se duvidar até praticamente mais de um ano, por causa que é uma coisa que praticamente, de acordo com muitos jogadores, já devia ter sido adicionada há muito tempo, né? Considerando que os dois já tá, porra, considerando que os dois já tem coisa na lore, né? Então seria muito interessante já ter visto uma LMS dos dois antes, porém os devs nunca colocaram nada sobre. A única LMS que a gente, entre aspas, tinha entre eles era a skin block de Delphi Death do West e a skin por Sur, né, do Slasher. Só que na verdade não era exatamente uma LMS deles, era sobre as skins, né? Então que era uma LMS sobre Delphi Death, não a LMS entre eles em si. Mas fica aí, né? Pelo menos é uma LMS que eu particularmente achei muito foda. É uma música muito bem feita, vindo da parte deles. E eu achei muito, realmente legal, assim. Acho que combina com o jogo. E acho que poderia ficar muito interessante, né? Dela vir pro jogo. Enfim, também tem essa pequena coisa sobre essa imagem que fala sobre os diálogos com a Jenny Doe, que nós temos umas 5 opções. É, 5 era 6. Quer dizer, 6, né, se contar com o sair. A primeira é, onde estão os outros sobreviventes? A segunda, o que você está fazendo? A terceira, e este porão? A quarta, o que era o ferro velho? E a última é, e os outros sobreviventes? E a Jenny Doe está falando, você pode navegar pelo que eu armazenei até agora. Enfim, não tem muito o que distrair a parte disso, né? O que deduzir a parte disso é só, tipo, foda-se, diálogo com a Jenny Doe e é isso, dorme bem. Não tem muito o que fazer a parte disso, não, o que extrair a parte disso. É só, tipo, diálogo e pronto, não tem mais nada. Provavelmente vai ser alguma coisa que vai dar pra descobrir mais sobre a lore, talvez, mas não confirmo nada. Do que eu vejo, sim, na imagem é só isso. Então, fazendo o último áudio, nós temos aqui, né, vai ser bem curto, que é sobre o Forsaken nos jogos de verão. As únicas skins que eu consigo ver são Noob, provavelmente Nolly, 7N7, Chance e Two Time. É, sim, não tem muito o que falar sobre, é só sobre, tipo, jogos de verão, skins de verão, e provavelmente o jogo vai ter algum minigame no estilo do Halloween do ano passado, ou do Natal de ano passado para conseguir essas skins, ou vai ter que só, sei lá, fazer alguma coisa muito específica para conseguir cada uma delas. E é isso, né? Não tem muito o que falar sobre. Enfim, final do vídeo aqui foi o que eu falei. Se vocês verem alguma coisa que eu falei de errado, me corrijam nos comentários. Se gostou do vídeo, dá aquele like pro pai ficar feliz. Dá aquela inscrição que todo mundo gosta. Assiste até o final para pelo menos render uma visualização. E é isso. Fique com Deus. Um bom dia, boa tarde, boa noite.